quando esse tema veio ao meu coração, eu estava orando e apresentando diante de Deus em relação ao estudo, aos temas que nós poderíamos falar, e o Senhor trouxe esse tratamento. Eu creio que é um tratamento de Deus para nosso coração, irmãos. Eu creio que vai ser um tempo de crescimento, eu creio que vai ser um tempo que o Senhor vai trazer algumas coisas até nós e que você seja impactado pelo poder de Deus e pelo poder da palavra. Amém? Então vamos lá. O tema do nosso estudo vai ser sobre caráter cristão. E primeiro, antes de tudo, nós temos que entender o que é caráter. Não é mesmo? Como é que a gente vai falar de um caráter cristão sem entender o que é caráter? Caráter é a qualidade inerente a um indivíduo, desde o nascimento, temperamento, índole. Então, isso se forma um caráter. O caráter vai se formando ao longo dos anos, desde a infância, desde o nascimento, no ambiente que a pessoa vive, ela é influenciada por esse ambiente, e aí é formado o caráter da pessoa. E cristão, o que quer dizer cristão? Diz do que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Cristão, aquele que confessou Cristo, ele se torna um cristão, aquele que é compatível, aquele que é conforme, aquele que anda em conformidade com os padrões de Cristo, daquilo que Cristo ensinou. Então, é isso que nós vamos tratar durante esses dias, sobre o caráter cristão. Antes, nós estávamos sob influência do mundo, nós estávamos sob influência, debaixo de uma influência de uma sociedade não cristã, de um ambiente não cristão, de uma mentalidade não cristã, de ensinos que não foram parametrizados por Cristo. Mas agora que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, hoje nós temos que ter um entendimento que tudo que é concernente ao reino de Deus e concernente àquilo que é de Cristo, nós temos que adotar. E como é que vem essa consciência? Através do conhecimento da palavra. Eu preparei uma apresentação, ficou muito legal, muito boa, mas infelizmente na hora eu montei no meu horário de almoço, no meu trabalho, e na hora de enviar a internet lá caiu, e nós ficamos sem internet a tarde toda, mas isso não impede nós tratarmos esse assunto aqui, e nada vai atrapalhar aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração nessa noite, e no meu coração também. Então, para nós entendermos e colocarmos em ordem, e eu particularmente preciso disso, colocar meu raciocínio em ordem, meus pensamentos em ordem, e antes de entender como é que a gente vai imitar Cristo, nós precisamos entender por que nós temos que imitar Cristo. Por que tanto crente, de repente, você não é cristão e está assistindo esse estudo, vendo esse vídeo, você pode se perguntar, por que tanto crente fala que tem que ser igual a Jesus? Por que tanto crente fala que a gente tem que andar igual a Bíblia? Por que todo crente tem que usar uma Bíblia? Por que toda pessoa que está na igreja, ela quer ser diferente? Então, o que acontece? Há uma obra... Não há nenhuma obra que nós façamos que podemos nos tornar cristãos. Entenda isso, não há nada que você possa fazer para se tornar cristão. O que deve ser feito é decidir, você entender e decidir o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício já foi feito. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer salvação, para merecer uma redenção, para merecer uma transformação. Tudo que nós tínhamos que fazer, não fizemos. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Tudo isso foi feito lá na cruz do Calvário. Tudo isso foi por intermédio de Jesus. Então, para você que não conhece Jesus, para você que não conhece ainda, na verdade, você já ouviu falar de Jesus, eu acredito que muitas vezes eu escuto isso, que as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, mas não conseguem entender por que tem que estar dentro de uma igreja.
Por que tem que seguir a Bíblia? A Bíblia, para nós cristãos, nós entendemos que é a palavra de Deus. E eu desafio você, a um momento de conflito, pedir a Deus, Deus, fala comigo. E abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, porque eu tenho certeza que vai vir uma mensagem de Deus para a sua vida. Então, quando Deus criou o homem, ele criou para um propósito. Deus criou o homem para um propósito. E o propósito do homem, desde o início, foi criar indivíduos para alguma coisa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. Nós vamos ler os versículos de 26 e 27. Tá ok? Deus criou você para um propósito. E qual foi esse propósito? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês em relação ao propósito de Deus ter criado cada indivíduo é sermos a sua semelhança. A Bíblia fala assim, ó, Gênesis 1, 26 e 27 e 28. Diz assim, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, a primeira coisa que Deus fez, e com propósito, o propósito de Deus foi, no versículo 26, ele será semelhante a nós. E aí eu quero trazer você para um contexto aqui que a palavra está dizendo, que Deus sempre está colocando a criação, eu e você como homem, né, como seres humanos, como seres semelhantes a ele. Como ele é, nós podemos ser. Em questão de quê? De glória, de majestade? Claro que não. Eu não estou trazendo aqui nenhum ensino de heresia. Até porque ele é o supremo, ele é o Deus, ele é todo poderoso. E o que seria de nós se não fosse ele e a misericórdia dele? Então, o que eu quero trazer para você e a sua consciência é que o propósito de Deus inicial, assim que ele começou a criar o homem, ele decidiu no seu coração que seria alguém semelhante a ele. Então, nós temos essa conexão com Deus. Nós temos todo ser humano, por natureza, ele existe uma falta nele. Quando não se conhece Jesus, quando não entrega a sua vida para aquilo que ele, para quem ele é de origem, que é de Deus, todos nós viemos de Deus, quando a gente não tem essa conexão e a gente não se encontra com isso, com essa realidade, nós ficamos perdidos na vida. E uma coisa que Deus tratou muito ao meu coração é que existem pessoas dentro da igreja cumprindo rituais porque ela entende e ela tomou uma consciência que o correto ela está na igreja, que é melhor ela estar na igreja, mas ela ainda não está com seu caráter moldado e amadurecido para viver aquilo com um propósito que Deus criou, para viver o propósito que Deus criou. Então, entenda bem, o primeiro propósito que Deus colocou aqui é ser semelhante a ele. Então, ser parecido com ele, olhar para ele, ter uma visão e uma referência. Deus é a nossa referência. E quem ele deixou aqui para manifestar a vontade dele, o querer dele e o caráter dele, Jesus. Jesus morreu na cruz por meu e pelo seu pecado, e ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente tem que entender, primeiro, que o propósito foi, ele criou a gente para sermos semelhantes a ele. Eu não estou aqui, de forma alguma, querendo me igualar a Deus e nem quero implantar isso na sua mente e no seu coração. Nós somos seres semelhantes a ele, porque
a nossa essência veio dele. O fôlego de vida, quando ele respirou um pouco dele dentro de nós. Então, toda vez que você inspira e expira, você tá nesse momento entendendo. Se você parar e ler e comparar com a palavra, nós vamos estar, então, vivendo um pouco de Deus dentro de nós. E quando nós confessamos Jesus Cristo como o nosso único, suficiente Salvador, que Ele é, então a gente começa a entender muitas coisas. Muitas coisas começam a fazer sentido. Eu acredito que você que está há mais tempo na igreja, você consegue lembrar agora do seu momento de conversão, no momento que você estava completamente perdido, sem rumo, sem norte, e quando você encontra Cristo, começa tudo a fazer sentido. E por mais que naquele primeiro momento você não entenda muito bem o que mudou, mas alguma coisa mudou, foi a reconexão, você se reconectou com Deus, com aquilo que é de origem sua, é nossa origem ter um relacionamento com Deus, porque nós fomos criados, tirados dele, a essência dele está dentro de nós, de todo ser humano. O que difere é que alguns tomam consciência, confessam Jesus e ele então começa a dar sentido na nossa vida, a dar sentido. Então, por mais que aconteçam várias coisas na nossa vida, a gente vai começando a viver uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida que eu sei que eu não estou sozinha, porque Cristo está ali. Amém? E o que isso tem a ver com caráter? Primeiro, a gente tem que tomar consciência que nós fomos feitos a semelhar a imagem e semelhança dele. Seremos, ele será, o homem será, o ser humano será semelhante a nós. E outra coisa que Deus diz aqui, ele falou que ele abençoou no versículo 28, ele falou assim, sejam férteis. Sejam férteis. Então, desde o início da criação, eu e você, nós fomos criados para produzir alguma coisa. Nós somos para fazermos. Nós não fazemos para ser. Entende? E é isso que eu quero que deixe bem claro na sua mente, que a gente possa entender isso, é que nada que a gente faça vai ser com a intenção de alcançar alguma coisa. Entende, irmãos? Nada que você faça vai ser para você ser alguma coisa. Você é para fazer. Você é alguma coisa em Cristo para realizar coisas. Então, o caráter ele vai ser demonstrado a partir do momento que você toma consciência de quem você é, do seu propósito, daquilo que Deus criou você para ser, para então você começar a gerar dentro de você essa mudança de mente. Isso entra no seu coração e começa a exalar por todos os seus poros que você é crente e que você é cristão, e assim como Cristo andou, você é capaz de andar. Amém? Então, o propósito de Deus para cada indivíduo que ele criou, lá no início, para o indivíduo homem, é sermos a semelhança dele, é sermos férteis. 2, sermos santos. Isaías 1,18. Abre aí sua Bíblia, Isaías 1,18, e depois em 1 Pedro 1,15. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 1,18. Venham, vamos resolver esse assunto. Eu estou lendo aqui na versão transformadora, que eu gosto muito dessa versão. Alguns versículos aqui vão estar em outras, e você acompanha aí na sua. Isaías 1,18. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Isso daqui é só para dar um contexto do seguinte. Você por si só não consegue ser santo. Nada que você faça, e eu quero que você entenda muito bem isso. Nada que a gente faça vai nos capacitar para sermos alguma coisa. No reino de Deus, a lógica é ao contrário. Nós já somos alguma coisa nele. Ele já criou a gente para algumas coisas. E porque nós somos, nós fazemos. Ao contrário do que toda a ideologia do mundo nós fazemos para sermos.
Nós fazemos trabalho para sermos promovidos. Nós fazemos faculdade para sermos capacitados para fazer alguma coisa, para sermos reconhecidos por alguma coisa. Na verdade, no reino de Deus, ele estabeleceu a gente como filhos, como santos, como testemunhas, como tantas coisas para fazermos. Ele nos capacita para fazermos. E esse negócio de capacitação no reino de Deus é exatamente isso. Nós sermos antes de fazermos, ok? Então, lá em Isaías 1,18 vai falar que Deus estava querendo resolver o nosso assunto. Qual o assunto? Embora os seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Eu os tornarei brancos como a neve. Tornará o quê? O pecado? A pessoa que mantém o pecado. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Em 1 Pedro 1,15 vai falar assim, agora, porém, sejam, olha aí de novo, ser, não fazer, ser. Sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Olha que lindo! Lá em Gênesis 1,26, a gente lê que Deus criou a gente com o propósito de sermos a semelhança dele. Ele colocou isso em nós, uma característica. Sermos semelhantes a ele. E lá em 1 Pedro 1,15, ele fala, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Por que está sendo essa cobrança aqui de sermos santos? Porque agora Jesus veio. Aquilo que era pecado e era como escarlate e era que nos manchava, que nos trazia uma consciência pesada, hoje nós não precisamos mais carregar esse fardo. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. E hoje nós temos um advogado justo, fiel, para nos perdoar. E isso é poderoso. Se todo crente, se toda pessoa entendesse isso e conseguisse ter clareza nesse tipo de pensamento, nós estaremos muito mais imersos no propósito que Deus tem para a nossa vida aqui nessa terra. Nós somos a semelhança dele, nós somos santos, nós somos separados. E aí, como está dizendo aí em 1 Pedro 1,15, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouros ou prata, que perdem seu valor. Pelo contrário, o preço que foi pago foi com o preço de sangue, o preço do sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo. Outro propósito pelo qual Deus criou eu e você, para nós sermos unidade. O conceito de unidade no reino de Deus é muito poderoso. O conceito de unidade dentro de uma consciência cristã e dentro de uma membresia, dentro da igreja, isso é poderoso demais. Quando nós entendemos que nós somos um. E Deus criou a gente com esse propósito? Criou. Abra lá em João 17:20. João 17:20. A partir do versículo 20. Então diz assim, não te peçam Jesus, fazendo a oração sacerdotal um pouco antes dele ser crucificado, ele ora ao Pai e ele fala assim, e ele orou por mim, ele orou pela Milena, ele orou por você que está assistindo. Olha só isso. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A mensagem deles chegou, foi passando, até que eu e você fôssemos alcançados por essa palavra. E aí Jesus já tinha orado por nós. Antes da palavra chegar a nós, ele já tinha orado e intercedido por nós. E aí no versículo 21 ele diz assim, minha oração é que todos eles sejam um. Não é faça alguma coisa para ser uma unidade. Não, é sejam um. A oração de Jesus foi essa.
sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, eu e você, nós temos que ter a consciência que nós temos que ser um. Tudo isso eu estou dando como base para quem você é, como Deus criou e para que propósito Deus criou e formou você. Para quê? Para que nós consigamos avançar em manifestar o caráter dele. Ok? Outra coisa, outra colocação. Atos dos Apóstolos 1:8, nós vamos ler, e nós vamos ler 1 Pedro 2:9. Se você está anotando, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e 1 Pedro 2:9. Ok? Ele nos criou também para sermos testemunhas, ok? Sermos testemunhas. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Em 1 Pedro 2:9, ele fala assim, vocês, porém, são... E aí vem uma listinha daquilo que nós somos. Vocês, porém, são... Vocês quem? Eu e você, nascidos em Cristo, quando recebemos Cristo. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que legal. Ele primeiro ele capacita você e fala assim, você não precisa fazer nada para você se tornar, você é povo escolhido, você é nação santa, você é reino de sacerdotes, você é propriedade exclusiva de Deus. Eu e você, nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos escolhidos dele. Nós somos filhos dele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus olha para nós. A Bíblia vai falar que os ouvidos dele não estão agravados. A mão dele não está encolhida. A mão dele está estendida para mim e para você. Seja qual for a situação que a gente se encontrar, a mão dele não vai estar encolhida. A mão dele vai estar estendida para nos salvar, para nos dar o escape, para nos dar o sustento, para nos dar firmeza quando a gente estiver cambaleando, com turbilhões de pensamentos. O Senhor está lá, pronto para te ouvir, porque o ouvido dele não vai estar agravado. Os olhos dele percorrem toda a terra, então ele te alcança. Aonde você estiver, em que situação você estiver, em que momento, fundo do poço que tiver, ele vai estar olhando para você, ele vai estar enxergando você, ele vai estar entendendo a sua necessidade, ele vai estar com as mãos estendidas e com seus ouvidos bem abertos para ouvir você, para te dar atenção. Por quê? Porque ele fez você e ele se conecta com você. Ele se conecta comigo e contigo, porque nós somos a semelhança dele. Ele não se conecta com o cachorro, porque o cachorro não é feito à semelhança de Deus, mas eu e você temos valor. Então, entenda uma coisa, essa semana eu li um pouco sobre o princípio do valor humano, e às vezes a pessoa se acha muito menor, muito aquém de alguma coisa, só que nada que você faça vai chamar tanto a atenção de Deus quanto um coração contrito e quebrantado, aceitando quem você é, quem você foi criado para ser. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para ser santo. Você foi criado para ser nação santa, povo escolhido. Você já é escolhido. Não precisa alguém ainda escolher você. Você se sentir escolhido por alguém. Você já foi escolhido. Você já é amado por Deus. Você já é. Não é que você vai fazer alguma coisa para ser. Você já é amado por Deus. Amém? Deus também te chamou para sermos, e chamou eu e você, para sermos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio.
falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Então, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Qual é o papel do embaixador? Ele está numa terra estrangeira e um pedacinho ali daquele território estrangeiro, ele ocupa, ele tem a sua base ali firmada, aonde ali prevalece a lei do seu país, da sua origem. A nossa origem, entenda, e eu quero que você entenda isso muito bem, a nossa origem não é terrena. A nossa origem é celestial. Como assim? Eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu moro na Terra, eu sou extraterrestre? Não. Nós não somos extraterrestres. Nós somos formados e caracterizados com as características do nosso Criador. Nós somos formados à imagem e semelhança dele. Então, quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança dele, nós entendemos também esse conceito de embaixador. Como nós é muito interessante que muitas pessoas oram, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Quando nós oramos assim, nós estamos declarando que nós somos embaixadores. Venha o teu reino nesse pedaço aqui de terra, nesse território onde eu estou, nesse lugar onde eu estou, nesse bairro onde eu estou, nessa empresa onde eu estou, nessa igreja onde eu estou, nesse trabalho, nessa condução onde eu estou. Eu sou embaixador do rei. E ali as leis do Senhor é que prevalecem. Então, como eu sou embaixador, eu sou responsável de carregar aquilo que é da minha terra de origem. Qual é a minha origem? É desse mundo? Não. A minha origem é Deus. Eu vim de Deus. Deus me formou. Deus me criou. Eu sou dele. E ele é meu. E nós nos conectamos, nós nos reconectamos por meio de Cristo. Então, nós somos embaixadores de Cristo. E nós somos também amigos de Deus. João 15,15 vai falar assim: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Então Jesus compartilhou, e por meio da Bíblia, da palavra, você pode tomar conhecimento de coisas que eram só entre ele e Deus. E aí ele falou assim: eu vou repartir com os nossos semelhantes, com aqueles que saiu de nós. Então eu vou compartilhar com eles. E aí Jesus vem à terra e aí ele começa a dar vários ensinamentos. E isso não parou na Bíblia. Isso não parou lá com Jesus quando ele morreu e ressuscitou, não. Isso continua para nós. Então é importante nós lermos a palavra. Hoje eu estava meditando acerca de algumas coisas, alguns textos, né, que eu estava lendo, não somente por causa do estudo, mas para a minha meditação mesmo, para o meu alimento. E eu fiquei impactada com coisas que eu já li, que eu já fiz leitura, mas gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E isso confronta o meu caráter, e isso traz para mim o desejo de eu ser melhor filha, de eu ser melhor embaixatriz do reino nesse lugar, onde eu estou, de eu procurar mais viver em santidade, em separação das coisas que não foram criadas para mim, que não fazem nenhum sentido a Deus. Se não faz nenhum sentido a Deus, não pode fazer sentido também na minha vida. Então, nós somos a semelhança dele, nós somos férteis, nós somos santos, nós somos um em Cristo Jesus, nós somos testemunhas, nós somos embaixadores de Cristo e nós somos amigos de Deus. Quando é esclarecido e torna-se como verdade absoluta tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, então eu consigo compreender a importância de manifestar o caráter de Deus através da minha vida. Então, quando a gente toma uma consciência de tudo que nós somos em Deus, aí fica muito mais fácil
da gente começar a transmitir isso e se isso ser impresso no nosso caráter. Então, assim, é muito complicado você falar que ama a Deus, mas não procura conhecer Ele. É muito complicado você chegar e falar que eu creio em Deus, mas não conhece o que Ele fez por você. Então, quando nós tomamos a consciência do que Ele fez, do que significou Jesus na Terra, de que Ele não é só uma imagem de uma referência de bons exemplos a seguir. Eu sigo se eu quiser. Não, Ele é a nossa conexão com Deus. Cristo é a nossa conexão com Deus. Confessar Jesus e não viver essa conexão seria uma visão muito medíocre. É muito mediano. É muito superficial. É muito status. Falar que é crente, mas não conhecer o significado de ser cristão. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia é muito fácil a gente ver grandes escândalos acontecendo no mundo gospel. De pessoas que confessam Jesus, mas vivem um caráter diferente daquilo que foram criados para ser. Então, eu quero trazer a você o conhecimento, eu quero que você refresque aí a sua memória, você que já estudou sobre isso, e eu creio, principalmente na nossa igreja, nós tivemos anos de estudo sobre a identidade do cristão. E quando nós entendemos quem nós somos, e não para somente nesses exemplos que eu trouxe aqui, e eu quero que você tenha o interesse de buscar mais sobre esse assunto, sobre quem você é, o que a Bíblia diz e declara a seu respeito, o que Deus fala ao seu respeito, o que Deus criou você para ser. Quando você começa a entender e começa a compreender essa verdade, você começa a entender que tem coisas que precisam ser mudadas. E a conexão com o Pai é muito maior do que coisas passageiras nessa terra. É muito melhor. É muito maior aquilo que Deus tem para revelar para a nossa vida. E aí, eu quero que você traga a memória agora, aquela que a gente leu em João 17, a oração sacerdotal, a oração de Jesus. Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Agora eu quero que você traga a memória e eu quero que você imagine, comece a imaginar como era a relação de Jesus aqui na Terra com Deus. Era uma relação de intimidade, era uma relação onde os dois estavam conversando sempre. E aí Jesus vira e fala assim: eu desejo essa minha comunhão que eu tenho contigo, Pai. Eu quero que eles tenham essa comunhão também. E se você não conseguir, se eu e você, a gente não conseguir entender o quão profundo e quão importante isso é na vida de um cristão, de viver esse nível de intimidade que Jesus tinha com Deus, se a gente não conseguir compreender isso, a nossa vida vai começar a ficar sem sentido. E uma vida sem sentido vira uma vida vazia, sem propósito. Todos nós buscamos algo. Todos nós. Todo ser humano busca alguma coisa. Então, é extremamente importante você entender essa oração. Jesus fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, nós somos um. E assim como, ou seja, não tem menor e nem maior, sabe? É isso, é exatamente isso que Cristo orou por mim e por você, para que eu e você sejamos um com o Pai, assim como ele foi. O nível de intimidade que Deus tinha com o Pai é o mesmo nível de intimidade que eu e você podemos ter com ele. E olha quantas coisas Jesus Cristo fez, porque ele era um com o Pai. Assim como nós somos um com o Pai, nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Assim como nós somos um, né? Assim como ele é um.
Vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre manifestação desse caráter. A árvore, ela dá fruto daquilo que lhe é próprio. Assim, damos fruto daquilo que somos em Deus. Não se exige esforço da árvore para a mesma produzir fruto. Não tem nenhum esforço que possa se exigir dela para ela fazer, para produzir fruto. O processo da árvore de dar fruto é crescimento, é fortalecimento, é o ambiente onde ela está, aonde as raízes dela estão sendo aprofundadas, o tempo que vai demorar, o processo, né, de crescimento, o tempo que vai demorar para ela chegar a um nível de maturidade para produzir fruto, florescimento para depois então virem os frutos. Então, todo cristão ele é comparado a uma árvore. E a gente tem que entender que os frutos que nós produzimos, né, aquilo que manifesta-se em nós, tem que ser algo que já está dentro. Então, quando eu conheço Cristo como meu único suficiente Salvador, eu manifesto aquilo que vem de Deus, aquilo que é natural, que se torna natural. E muitas vezes as pessoas começam a se cobrar de que, poxa, por que fulano consegue fazer isso com tanta facilidade e eu não? Calma, existe um tempo de crescimento. Nem todas as árvores vão crescer na mesma velocidade e dão frutos no mesmo tempo. Todas as árvores em uma semana dá fruto? Não. Em todas as árvores em 2 semanas ela vai dar fruto? Não. Tem um tempo de crescimento, tem um processo das raízes dela se aprofundar. E aí, isso vai ser gradativo, mas todo mundo vai enxergar o desenvolvimento dessa árvore, até que esteja pronta para dar fruto. Lá em Gálatas 5:22, eu quero falar sobre o fruto que todo cristão ele é capacitado pelo Espírito para poder produzir. Gálatas 5:22. E aí a gente vai começar a falar mais agora sobre o caráter cristão. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Então, quando nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito nos capacita para nós produzirmos esse fruto, que são manifestos em características, em momentos que a gente vai passar e a gente vai poder servir outras pessoas com frutos. Então, nós vamos poder oferecer amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses são coisas e são manifestações de um caráter cristão. Quando nós manifestamos isso, nós estamos manifestando o caráter de Deus. Então, as manifestações do Espírito, do fruto do Espírito na vida diária, manifesta-se em amor ao próximo, Gálatas 5:14, abra lá ou anote. Gálatas 5:14 diz assim: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm risco de se destruírem. Então, o amor ao próximo é algo que se manifesta quando nós temos o caráter de Cristo em nós, quando nós somos nascidos de novo. Algumas pessoas têm maior dificuldade em manifestar alguns frutos, algumas características. Isso vai amadurecendo e passando com o tempo, e com o passar do tempo você vai conseguindo cada dia mais ter capacidade de manifestar essas características. Em Filipenses 4:5, diz assim: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve.
Então, não tem tempo a perder para você ser amável, para ser uma pessoa que manifesta o amor de Deus. Tudo isso aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso já está dentro de mim e de você quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Tudo quanto nós confessamos Cristo, agora nós temos capacidade de vivermos nessa linha aqui de manifestação do caráter dele através dessas atitudes. Então, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Não é escolher determinada coisa para ser amável. Eu prefiro ser amável com a irmãzinha tal, porque eu gosto dela. Eu vou com a cara dela, então eu vou ser amável com ela. Aquela pessoa é meio esquisita, sabe? Eu não vou ser amável com ela, não. Essa pessoa no meu trabalho, só Jesus, é insuportável. Eu não vou ser amável com ela, eu não sou obrigada. Se você encara ser amável, praticar amor com outra pessoa, porque é obrigatório, então você não entendeu ainda o conceito do reino. E aí você começa a ler de novo os versículos que eu li anteriormente e busca outras referências de que Deus fez você para ser, antes de você fazer alguma coisa. Então, se a Bíblia diz que o Espírito produz este fruto, amor, então você é amplamente capacitado para amar. Segundo, ele anda em alegria. A pessoa que nasceu de novo e tem o fruto do Espírito em manifestação, em ativo na vida dela, né? A Bíblia vai falar que o fruto também é alegria. Anda em alegria e tem prazer em estar reunidos com os santos. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. De novo, em Filipenses, falando sobre nos trazendo a lembrança que o Senhor virá nos resgatar. Então, o tempo de manifestar o caráter de Deus e o fruto do Espírito é exatamente esse tempo que temos aqui na Terra, porque no céu não vai precisar mais praticar nenhuma dessas coisas, porque nós vamos estar plenos e totalmente santificados nele. Então, essas coisas nós produzimos aqui na Terra. Para quê? Para aqueles que não conhecem a Deus, comecem a olhar para a nossa vida e falar: eu quero que essa pessoa tenha. Por que essa pessoa não fica desequilibrada no momento de angústia? Por que essa pessoa não fica triste? Por que está tudo desmoronando ao nosso redor e ela está lá, firme e forte, sempre com uma palavra boa para passar, sempre com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento? O que ela tem? E nós, só pelo fato de transmitirmos e andarmos no fruto do Espírito, nós vamos manifestar o caráter de Deus e aí nós conseguimos, então, atrair pessoas para Cristo, reconciliar o mundo com Deus. Tem paciência. A pessoa que é nascida de novo e que manifesta o fruto do Espírito, ela tem paciência em todas as áreas. Tiago 5,11 diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E eu quis separar esse versículo exatamente sobre paciência de Jó. Porque quantas vezes eu falei, haja paciência, Senhor, dá-me paciência de Jó. Jesus, misericórdia, que negócio complicado. Dá-me paciência, haja paciência de Jó, né? E aí a Bíblia relata sobre isso. Em Tiago 5,11 está falando, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. Então, nós temos, e nós vimos o fim, pela palavra, o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, tenha paciência. Com pessoas, tenha paciência. Com filhos, tenha paciência. Com seu esposo, tenha paciência. Com a sua esposa, tenha paciência. Amém? Tenha paciência com os irmãozinhos na igreja.
Tenha paciência com os seus pastores, tenha paciência com os seus líderes, tenha paciência também com os seus liderados. Tenha paciência, tenha alegria de estar junto com eles, tenha alegria de vivermos juntos, tenha alegria de viver junto. Manifesta esse amor que está dentro de você no momento, seja amável, não fale de qualquer forma, não fale grosseiramente, você está lidando com o Filho de Deus, e o Pai dele é o mesmo seu, e o mesmo que corrige lá, corrige aqui. Então, manifesta o fruto do Espírito e mostra que você tem o caráter de Deus através desse fruto. Amém? Produz gentileza. Outra coisa, ele produz gentileza, amabilidade, como nós lemos, amabilidade e bondade, ou seja, ele é gentil. O crente é gentil, tu acredita nisso? Ele não fala de qualquer jeito, ele é gentil, ele não faz coisas de qualquer forma, porque ele é bom. Ele é bom, ele não é bom por ele mesmo, mas ele é bom porque agora Cristo mora nele. Porque Cristo mora em mim, eu posso ser boa, eu posso praticar bondade, eu posso praticar gentileza, eu posso praticar amabilidade. Provérbios 19, 17, eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. Provérbios 19, 17 diz assim: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Isso é gentileza, você emprestar. Emprestar não no sentido de depois cobrar, mas assim, empresta, irmão, e esquece que emprestou, pelo amor de Jesus. A não ser que você tenha um acordo com a pessoa. Olha, eu vou emprestar, mas tal dia você me pague. Graças a Deus, porque entre crentes a gente cumpre a palavra, né? Se falou que vai devolver, devolve. Se pegou uma coisa emprestada, devolve. Se sabe que não é seu e está dentro da sua casa, tira da sua casa porque não pertence à sua casa, não foi com o suor do teu rosto, devolve, né? É isso aí, glória a Deus. Então, quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Filipenses 4:5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Colossenses 3:12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha isso, visto que Deus os escolheu para ser seu povo, nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Ou seja, vai vestindo, revestindo, e vai se capacitando, sabe? Se colocando cheio de compaixão, bondade, humildade, paciência e mansidão. Em Hebreus 13:1, 2, continuem a amar uns aos outros como irmãos. Olha só. Continuem, ou seja, não ame só uma vez, pratique só uma vez e acabou, porque hoje a cota é essa. É o que temos para hoje, é só isso que eu tenho hoje. Não, continuem, a Bíblia vai deixar bem claro, é para continuar a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Olha isso. E veio aqui à minha memória uma vez que bateu uma mulher, uma senhora aqui no meu portão, e ela estava cheia de sede. E ela dizia que era missionária e ela estava com muita sede. E aí eu recebi ela aqui na varanda de casa porque estava muito calor, eu coloquei um banquinho, ela sentou, eu ofereci água fresca para ela, dei uma água, conversei, nós oramos e ela foi embora. Então, às vezes, existem pessoas que batem na sua porta e você finge que não escuta, não quer atender o portão, manda a criança na frente e fala que não está. E a Bíblia vai falar aqui, ó, não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Olha só que interessante. De repente, você está recebendo uma pessoa na sua casa e é um anjo trazendo uma bênção para a sua vida. Porque anjos são seres ministradores. E Deus os envia até nós trazendo bênçãos.
trazendo favores do céu. Então, sejam hospitaleiros, recebam. Eu não estou falando para você abrir para todo mundo, sabe? Mas assim, você que é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo vai te dar discernimento. Amém? Outro fruto é fidelidade. Eles são fiéis, nós temos que ser fiéis. Salmos 18, 25 diz assim: aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Então, você é fiel ao Senhor, ele será fiel a você. Você é íntegro, ele vai mostrar integridade contigo. Lucas 16, 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? E isso, quando eu li, eu falei assim, Senhor, como é forte essa palavra. A importância de nós manifestarmos fidelidade. E aí, o que o Senhor trouxe no momento que eu estava preparando e lendo e meditando sobre esse versículo, eu quero que você pense bem, como eu tenho tratado o equipamento, a estação de trabalho minha. Como é que eu trato o mouse? Como é que eu trato o computador? Será que eu tenho paciência para esperar ele desligar? Eu enfio logo o dedo e vou desligando e está tudo bem. Como eu tenho tratado? Será que eu tenho sido fiel naquilo que tem me confiado? Porque no meu trabalho, eu pego às 8 e saio às 18. Nesse período, tudo ali é minha responsabilidade, está dando na minha mão. O que eu tenho feito? Você, como empregada doméstica, será que você que trabalha na casa de outras pessoas, e aí abre-se o leque, né? Não somente como empregada, mas assim, você que faz obra, como é que você está utilizando o material que estão lhe dando, estão te confiando? Você está sendo fiel àquilo? Será que você está fazendo conta para sobrar mais? Você está esbanjando? Você joga concreto fora? Ou você deixa alguma coisa quebrar?